Ela limpava o chão de um hotel de luxo quando a ligação chegou. A voz desesperada do outro lado a fez desabar em lágrimas. O hóspede que passava pelo corredor ouviu cada palavra, e o que descobriu mudaria tudo para sempre. O Grand Palácio Imperial erguia-se imponente na região mais nobre da cidade, com seus lustres de cristal e carpetes que pareciam nuvens sob os pés. Marina segurava o esfregão com força, passando pelo corredor do 12º andar pela terceira vez naquela tarde. Suas mãos calejadas tremiam enquanto torcia o pano, e o cheiro forte de desinfetante ardia em suas narinas. A faxineira olhou para os lados antes de se permitir um suspiro. Aquele corredor interminável, com suas portas douradas e paredes revestidas de papel importado, parecia zombar dela. Cada porta escondia um mundo que ela jamais conheceria por dentro. Pessoas que gastavam em uma noite o que ela levava meses para ganhar. Marina ajeitou o uniforme azul que já estava desbotado nas costuras. O tecido áspero roçava em sua pele, lembrando-a de quantas lavagens aquela roupa já havia suportado. Diferente das hóspedes que via desfilando pelos corredores, com seus vestidos esvoaçantes e saltos que tilintavam no mármore, ela precisava fazer cada peça durar o máximo possível. O celular vibrou no bolso de seu avental. Ela hesitou. As regras eram claras. Funcionários não deviam atender ligações durante o expediente. Mas quando viu o nome piscando na tela, seu coração disparou. Era da Clínica Santa Esperança. Com as mãos trêmulas, Marina atendeu. Alô? Sua voz saiu fraca, quase um sussurro. Senhora Marina, aqui é a enfermeira Luciana, da Clínica Santa Esperança. A voz do outro lado soava profissional, mas carregava algo que fez o estômago de Marina revirar. Precisamos conversar sobre o tratamento do Rafael. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Rafael, seu filho, seu único filho. O que aconteceu? Ele está bem? As palavras saíram atropeladas, enquanto ela se apoiava na parede revestida de seda. Ele está estável no momento, mas... A enfermeira fez uma pausa que pareceu durar uma eternidade. Senhora Marina, precisamos realizar o procedimento cirúrgico com urgência. Não podemos mais adiar. Eu sei. Marina apertou os olhos, tentando conter as lágrimas que já começavam a arder. Eu estou juntando o dinheiro, eu prometo. Só preciso de mais um tempo. O problema é que não temos mais tempo. A voz da enfermeira ficou mais suave, quase maternal. Os exames mais recentes mostram que a condição dele está se agravando. Se não operarmos nas próximas semanas, as chances de sucesso diminuem consideravelmente. Marina sentiu o mundo desabar. Ela deslizou pela parede até sentar no chão frio do corredor, ainda segurando o telefone contra o ouvido. O esfregão caiu ao seu lado com um baque surdo. Quanto? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta. Quanto eu ainda preciso? O valor total do procedimento é alto, senhora Marina. Com os exames preparatórios, a equipe cirúrgica especializada, os medicamentos importados e o período de recuperação na UTI, estamos falando de uma quantia significativa. Marina fechou os olhos. Ela trabalhava 2 turnos, às vezes 3 quando conseguia fazer horas extras. Limpava escritórios de madrugada, lavava escadas de prédios comerciais aos finais de semana. Cada centavo era guardado com desespero numa lata escondida debaixo da cama. Eu vou conseguir. Sua voz saiu quebrada. Eu prometo que vou conseguir. É meu filho. É tudo que eu tenho nesse mundo. Eu sei, senhora Marina. Todas nós aqui na clínica sabemos o quanto a senhora se esforça. Mas preciso ser honesta com a senhora. O tempo está se esgotando. Foi quando as comportas se romperam. Marina começou a soluçar, tentando abafar o som com a mão livre. Lágrimas grossas escorriam por seu rosto, manchando o colarinho do uniforme. Ele é tão pequeno, ela murmurou entre soluços. Ele não merece passar por isso. Ele é uma criança boa, estudiosa, nunca reclamou de nada. Quando eu chego em casa depois do trabalho, ele sempre me recebe com um sorriso, mesmo estando com dor. Ele diz que vai ficar bom, que vai crescer forte para cuidar de mim quando eu ficar velha. Marina não conseguia mais controlar o choro. Ali, naquele corredor de luxo, com suas luvas amarelas de borracha e seu uniforme desbotado, ela era apenas uma mãe desesperada. Por favor, ela implorou. Só mais um tempo. Eu vou fazer horas extras.
Vou conseguir mais trabalhos. Vou... Senhora Marina, a clínica já está subsidiando parte do tratamento. Mas há limites do que podemos fazer. Os medicamentos precisam ser importados. A equipe cirúrgica é extremamente especializada. Eu sei. Desculpa, eu não quero parecer ingrata. Vocês já fizeram tanto? É que eu não sei mais o que fazer. Já pedi empréstimo a todos que conheço. Já vendi tudo que tinha valor. Eu não tenho mais nada para dar além do meu trabalho. O silêncio do outro lado da linha era pesado. Marina podia ouvir o som de papéis sendo manuseados, vozes distantes no fundo. Olha, Marina, a enfermeira voltou a falar, agora em tom mais pessoal. Eu vou conversar com a administração. Vou ver se conseguimos estender o prazo mais um pouco. Mas preciso que a senhora entenda a gravidade da situação. Não é só uma questão financeira, é uma questão médica. O Rafael precisa dessa cirurgia. Ele pergunta por mim? Marina limpou o rosto com as costas da mão, deixando uma mancha úmida na luva amarela. Todos os dias. Ele é um menino corajoso. Fica lá desenhando, fazendo as tarefas da escola que a professora manda. Mas dá para ver nos olhos dele. Ele sente sua falta. Uma nova onda de soluços sacudiu o corpo de Marina. Eu vou visitá-lo hoje à noite, depois do turno. Pode dizer a ele que a mamãe vai estar aí? Vou dizer sim. E Marina, não desista. Já vi muitos milagres acontecerem nessa clínica. Tenha fé. Quando a ligação terminou, Marina ficou ali sentada no chão, abraçando os joelhos. Ela não tinha percebido, mas alguém havia parado no corredor. Bernardo observava a cena a poucos metros de distância. Ele tinha saído de seu quarto momentos antes, vestindo roupas simples, uma calça jeans desbotada e uma camisa sem marca. Nada que revelasse quem ele realmente era. O herdeiro do império hoteleiro Montebello tinha aprendido que, às vezes, era preciso se esconder para enxergar a verdade. E naquele momento, ele havia enxergado algo que o paralisou. Viu a forma como Marina desabou. Ouviu cada palavra embargada, cada soluço abafado. Viu a dor crua de uma mãe que estava perdendo a batalha mais importante de sua vida. Bernardo permaneceu imóvel, escondido parcialmente pelo vão de uma porta de serviço. Seu coração apertou de uma forma que não sentia há muito tempo. Ali estava alguém lutando com uma dignidade que ele raramente via nos salões dourados de seus hotéis. Marina finalmente se levantou, limpando o rosto com o avental. Respirou fundo várias vezes, tentando se recompor. Pegou o esfregão do chão e voltou ao trabalho, mesmo com as lágrimas ainda escorrendo silenciosamente por seu rosto. Bernardo esperou ela se afastar antes de sair de seu esconderijo. Ficou parado naquele corredor vazio, olhando para o chão ainda úmido onde Marina havia limpado. Algo havia se rompido dentro dele. Algo que estava adormecido há tempo demais. Ele pensou no filho que nunca conheceu a dor, no império que herdara sem esforço, nas decisões que tomava de cima de sua torre de marfim, sempre pensando em lucros, eficiência, números em planilhas. Mas aquela mulher no chão do corredor não era um número, era uma história, uma vida, uma luta que ele nunca precisou travar. E algo nele sussurrou que aquele encontro não havia sido por acaso. Bernardo voltou para seu quarto, mas não conseguiu se concentrar em mais nada. Sentou-se na poltrona de couro italiano que custava mais do que Marina ganhava em um ano e ficou olhando para a janela sem realmente ver a paisagem. A imagem daquela mulher no chão, com suas luvas amarelas e seu choro abafado, estava gravada em sua mente como fogo em madeira seca. Ele pegou o laptop e abriu os relatórios financeiros do Gran Palácio Imperial. Números, gráficos, projeções de lucro, tudo muito organizado, muito eficiente. A taxa de ocupação estava em seu máximo histórico. Os custos operacionais haviam sido reduzidos pelo terceiro trimestre consecutivo. Custos operacionais reduzidos. Bernardo fechou o laptop com mais força do que pretendia. Ele sabia exatamente como aqueles custos haviam sido cortados. Salários congelados, benefícios diminuídos, equipes enxugadas ao mínimo possível. Cada funcionário fazendo o trabalho de 2, às vezes 3 pessoas. E lá estava Marina, no corredor, pagando o preço dessas decisões que ele e seu pai tomavam em salas de reunião refrigeradas, bebendo café importado e olhando apresentações em PowerPoint. Ele se levantou e caminhou até a sacada.
A cidade se estendia abaixo dele como um tapete de luzes. Algumas dessas luzes eram de hospitais, clínicas, lugares onde pessoas como Marina lutavam batalhas invisíveis para quem vivia no topo. Bernardo havia assumido a direção operacional dos hotéis da família fazia algum tempo. Seu pai, Augusto Montebello, comandava o império de cima, mas tinha dado ao filho a missão de modernizar os negócios, otimizar recursos, maximizar resultados. E Bernardo tinha feito exatamente isso. Com precisão cirúrgica, tinha transformado cada hotel da rede em uma máquina de fazer dinheiro. Eficiente, lucrativa, impecável. Mas a que custo? Ele nunca havia se feito essa pergunta antes. Nunca tinha estado perto o suficiente para ver o rosto por trás dos números, até agora. Marina terminou seu turno quando o sol já havia se posto completamente. Trocou o uniforme por uma blusa simples e uma calça jeans surrada. Guardou suas coisas no armário minúsculo da área de funcionários e seguiu para o ponto de ônibus. Suas pernas doíam. Suas costas protestavam a cada passo, mas ela mal notava. Sua mente estava completamente focada em Rafael. O ônibus demorou a chegar, como sempre. Quando finalmente entrou, estava lotado. Marina ficou de pé durante todo o trajeto, segurando-se na barra de ferro enquanto o veículo sacudia pelas ruas esburacadas. Ela olhava pela janela sem realmente ver. Calculava mentalmente quanto ainda faltava, quanto precisaria trabalhar, quantos turnos extras precisaria fazer. A matemática nunca fechava. Desceu em frente à Clínica Santa Esperança, um prédio de 5 andares que tentava parecer alegre com suas paredes pintadas de amarelo claro, mas que não conseguia esconder o ar de cansaço de suas instalações. Marina conhecia cada corredor, cada enfermeira, cada médico. Havia passado ali mais tempo do que gostaria de admitir. Subiu até o 3º andar, onde ficava a ala pediátrica. O corredor tinha desenhos nas paredes, tentativas de alegrar um ambiente que nenhuma criança deveria conhecer tão intimamente. Ela parou em frente à porta do quarto onde Rafael estava. Respirou fundo, limpou qualquer resquício de lágrimas do rosto e colocou seu melhor sorriso antes de entrar. Mamãe! O menino estava sentado na cama, cercado de livros e cadernos. Seus olhos se iluminaram ao vê-la. Marina sentiu o coração apertar e se expandir ao mesmo tempo. Aquele sorriso, aquele olhar cheio de vida. Era por isso que ela aguentava tudo. Oi, meu amor. Ela se aproximou e abraçou o filho com cuidado, como se ele fosse feito de porcelana. Como foi seu dia? A tia Luciana me trouxe um livro novo. É sobre dinossauros. Você sabia que o maior dinossauro que já existiu tinha o pescoço tão comprido que alcançava o topo das árvores mais altas? Marina sorriu, acariciando os cabelos do filho. Não sabia. Você vai ter que me contar tudo sobre eles. Rafael começou a falar animadamente sobre cada espécie, cada detalhe que havia aprendido. Marina ouvia atentamente, assentindo e fazendo perguntas, mas parte de sua mente estava em outro lugar. Estava pensando em como o filho parecia mais magro, em como ele se cansava mais rápido do que antes, em como às vezes ele parava no meio de uma frase e levava a mão ao peito, respirando fundo antes de continuar. Mamãe? Rafael a chamou, interrompendo seus pensamentos. Você está bem? Estou sim, amor. Só um pouco cansada do trabalho. Você trabalha muito. O menino falou com uma seriedade que não combinava com sua idade. Quando eu melhorar, vou conseguir um emprego para ajudar. Vou comprar uma casa grande para a gente, com um quintal para você plantar flores. Marina sentiu as lágrimas ameaçarem voltar, mas as segurou. Você não precisa se preocupar com isso agora. Só precisa se concentrar em estudar e ficar forte. Mas eu quero ajudar. Eu sei que tudo é muito caro. Eu ouço os médicos conversando quando acham que estou dormindo. Rafael, não fica triste, mãe. Eu sei que você está fazendo tudo o que pode. E eu vou ficar bom. Eu prometo. Marina abraçou o filho novamente, dessa vez permitindo que algumas lágrimas caíssem silenciosamente em seu ombro. Como uma criança podia ser tão forte? Como ele conseguia confortá-la quando deveria ser o contrário? Eles ficaram conversando até o horário de visita terminar. Rafael mostrou todos os desenhos que havia feito, todas as lições que havia completado. Estava determinado a não ficar para trás na escola. Quando Marina finalmente se despediu e saiu do quarto,
Encontrou a enfermeira Luciana no corredor. Marina, posso falar com você um momento? O coração de Marina afundou. Claro. Elas se afastaram para um canto mais reservado. Luciana segurava uma prancheta contra o peito, e sua expressão era gentil, mas preocupada. Consegui falar com a administração. Eles concordaram em estender o prazo por mais algumas semanas. Mas, Marina, não podemos esperar muito mais do que isso. O quadro dele está estável agora, mas pode mudar rapidamente. Marina assentiu, mordendo o lábio inferior. Eu entendo, e eu agradeço de coração tudo o que vocês estão fazendo. Eu vou conseguir o dinheiro. De alguma forma, eu vou conseguir. Você já pensou em fazer uma campanha online? Muitas famílias têm conseguido ajuda assim. Já tentei, Marina confessou, baixando os olhos. Mas não tenho muitos contatos, não sei usar bem essas coisas de internet. Consegui juntar uma pequena quantia, mas está muito longe do que preciso. Luciana colocou a mão no ombro de Marina. Não desista. Algo vai aparecer. Eu tenho fé nisso. Marina agradeceu e se despediu. Quando saiu da clínica, a noite estava fria. Ela puxou o casaco fino contra o corpo e começou a caminhar até o ponto de ônibus. O que ela não sabia era que havia alguém observando de longe. Bernardo estava estacionado do outro lado da rua, dentro de um carro discreto que havia alugado. Ele tinha seguido Marina desde o hotel, mantendo distância, tentando entender melhor aquela mulher que havia despertado algo em seu peito. Viu quando ela entrou na clínica, viu quando saiu, horas depois com os ombros caídos e o andar ainda mais pesado. Viu quando ela parou no ponto de ônibus e se sentou no banco de madeira lascada, colocando o rosto entre as mãos. Ele apertou o volante com força. Bernardo tinha crescido em um mundo onde problemas eram resolvidos com um telefonema, onde portas se abriam com o simples mencionar de seu sobrenome. Nunca tinha experimentado o peso de não ter escolhas, de depender de ônibus lotados, de contar centavos. Mas estava vendo isso agora, sentindo isso através da janela do carro. E algo dentro dele, algo que havia sido enterrado sob camadas de privilégio e indiferença corporativa, estava despertando. Ele pensou em simplesmente abordar Marina, oferecer ajuda diretamente. Mas algo o deteve. Talvez fosse orgulho dela que ele tinha percebido. Ou talvez fosse a necessidade de entender melhor antes de agir. Bernardo tinha aprendido, em seus anos comandando negócios, que as primeiras impressões podiam ser enganosas, que era preciso investigar, observar, compreender antes de tomar decisões. Mas dessa vez, não era sobre negócios. Era sobre algo que ele ainda não conseguia nomear completamente. Quando o ônibus de Marina chegou e ela embarcou, Bernardo permaneceu sentado no carro por longos minutos. A rua estava vazia agora. Apenas algumas luzes acesas nas janelas da clínica. Ele tirou o celular do bolso e abriu o aplicativo de notas. Começou a digitar. Marina, faxineira, 3º turno, filho em tratamento na Clínica Santa Esperança. Precisa de recursos para procedimento. Pausou, olhando para as palavras na tela. Que frio e distante parecia quando escrito assim. Como se fosse apenas mais um item em uma lista de tarefas. Mas não era. Aquela mulher não era um item. Era uma vida inteira de luta, de dignidade, de amor materno que o havia tocado de uma forma que ele não esperava. Bernardo apagou tudo e guardou o celular. Não precisava de notas. Aquela imagem de Marina no corredor, desabando em lágrimas enquanto segurava o telefone, já estava gravada permanentemente em sua memória. Ele ligou o carro e dirigiu de volta ao hotel. Mas pela primeira vez em muito tempo, não foi para seu quarto na suíte presidencial. Foi para o escritório administrativo do hotel, localizado em um andar que os hóspedes nunca visitavam. Entrou usando o cartão de acesso que sempre carregava escondido. O lugar estava vazio a essa hora da noite, apenas iluminado pelas luzes de emergência. Bernardo foi direto aos arquivos de recursos humanos. Encontrou a ficha de Marina guardada junto com centenas de outras. Folheou o documento absorvendo cada informação. Tempo de serviço, avaliações, salário. Aquele último número o fez parar. Era tão pouco. Tão absurdamente pouco para alguém que trabalhava tanto. Ele continuou lendo. Viu que Marina nunca tinha faltado um dia de trabalho.
exceto quando precisou acompanhar o filho em consultas urgentes. Viu que ela sempre recebia elogios de supervisores pela dedicação e qualidade do serviço. Viu que ela era exatamente o tipo de funcionária que sustentava todo o império que ele havia construído. E que recebia migalhas por isso. Bernardo fechou a pasta com cuidado e a recolocou no arquivo. Saiu do escritório e caminhou pelos corredores vazios do hotel até chegar à área de funcionários. Ali estava o armário de Marina, número 47, pequeno, com uma trava simples. Dentro, provavelmente apenas seu uniforme reserva e alguns pertences pessoais. Ele não abriu. Não era sua intenção invadir a privacidade dela, mas ficou ali parado, olhando para aquele armário metálico desgastado, pensando em tudo que ele representava. Uma vida inteira reduzida a meio metro quadrado de espaço. Bernardo finalmente voltou para seu quarto, mas não dormiu naquela noite. Ficou sentado na sacada, olhando as luzes da cidade, pensando em Marina, no filho dela, em todas as outras Marinas que provavelmente trabalhavam em seus hotéis. Quando o sol começou a nascer, ele tinha tomado uma decisão. Não sabia ainda exatamente como, mas ia mudar aquilo. Ia encontrar uma forma de ajudar não só Marina, mas de transformar a maneira como sua empresa tratava as pessoas que faziam o trabalho mais duro. Mas primeiro, precisava entender melhor. Precisava ver de perto, sem o filtro de seu sobrenome e sua posição. E tinha uma ideia de como fazer isso. A manhã seguinte, chegou com um céu cinzento que parecia refletir o peso que Bernardo carregava no peito. Ele não havia dormido, mas a exaustão física não era nada comparada à inquietação que tomava conta de sua mente. Sentado na beira da cama king size, com lençóis de algodão egípcio que custavam mais do que o salário mensal de Marina, ele observava suas próprias mãos, mãos que nunca tinham conhecido calos, que nunca tinham segurado um esfregão ou torcido um pano de chão até doer. Mãos que apenas assinavam documentos, apertavam outras mãos igualmente macias em reuniões de negócios, digitavam comandos que decidiam o destino de centenas de pessoas. Bernardo levantou-se e caminhou até o espelho. O homem que o encarava de volta tinha olhos cansados, mas ainda assim privilegiados. Mesmo com a barba por fazer e os cabelos desalinhados, havia nele uma aparência de quem sempre teve escolhas, de quem nunca precisou se preocupar de onde viria a próxima refeição. Ele pensou em seu pai, Augusto Montebello, um homem que havia construído um império hoteleiro do zero, ou pelo menos era o que sempre contava. A verdade, Bernardo sabia, era um pouco diferente. Seu avô já tinha deixado uma base sólida, contatos importantes, capital inicial. Augusto tinha expandido os negócios, sim, mas sempre com uma rede de segurança que a maioria das pessoas jamais teria. E agora Bernardo estava ali, herdeiro de tudo aquilo, vivendo uma vida que parecia cada vez mais vazia quanto mais pensava nela. Ele pegou o celular e discou um número que conhecia de cor. Alô? A voz do outro lado era enérgica, mesmo sendo tão cedo. Ricardo, preciso que você faça algo para mim. Bernardo falou baixo, como se alguém pudesse estar ouvindo. Ricardo Torres era seu assistente pessoal há vários anos, um homem de confiança absoluta que conhecia todos os segredos da família Montebello. Claro, Sr. Bernardo. O que precisa? Quero que você investigue discretamente sobre uma funcionária do Gran Palácio Imperial. Nome completo: Marina Cristina Almeida. Quero saber tudo sobre a situação dela, principalmente sobre o tratamento médico do filho. Mas, Ricardo, isso precisa ser feito com o máximo de discrição. Ela não pode saber que está sendo investigada. Houve uma pausa do outro lado. Posso perguntar o motivo, senhor? Você pode, mas eu prefiro não responder agora. Apenas confie em mim. E, Ricardo, há mais uma coisa. Quero que você prepare documentos para que eu possa trabalhar no hotel como funcionário comum, sem que ninguém saiba quem eu sou. Dessa vez, o silêncio foi mais longo. Senhor Bernardo, o senhor tem certeza? Isso pode ser arriscado. Se a imprensa descobrir, se seus concorrentes souberem, é exatamente por isso que precisa ser feito com perfeição. Vou usar outro nome, outra identidade. Você consegue arranjar isso? Consigo, mas vai levar alguns dias para preparar tudo adequadamente. Tenho tempo. Só não demore demais. Bernardo encerrou a ligação e voltou a se sentar na cama.
O que estava fazendo? Essa ideia era absurda. Um bilionário se infiltrando como funcionário em seu próprio hotel. Parecia roteiro de filme. Mas havia algo naquela mulher, naquele choro sufocado no corredor, que havia rachado a armadura que ele passara a vida construindo. E agora, por aquela rachadura, estava entrando uma luz incômoda que iluminava cantos de sua vida que ele preferia manter na sombra. Marina acordou antes do despertador tocar, como sempre. Seu corpo já estava programado para aquela rotina cruel. Levantou-se do colchão fino que estava no chão de seu quarto minúsculo, num apartamento que dividia com outras 2 pessoas para conseguir pagar o aluguel. A água do chuveiro estava gelada. O aquecedor tinha queimado semanas atrás, e ela ainda não tinha conseguido juntar dinheiro para consertar. Tomou banho rapidamente, tremendo. Vestiu o uniforme limpo que havia lavado à mão na noite anterior e secado no varal improvisado na janela. Preparou um café fraco e comeu um pedaço de pão amanhecido enquanto olhava para a foto de Rafael que mantinha na geladeira, presa por um ímã de propaganda de pizzaria. Na foto, ele sorria largamente, segurando um desenho que havia feito na escola. Eram dias mais simples, antes que os sintomas começassem, antes que a vida dele se transformasse em uma corrida desesperada contra o tempo e contra a falta de recursos. "Eu vou conseguir, meu filho", ela sussurrou para a foto. "Mãe promete." Marina pegou a bolsa surrada e saiu para mais um dia de trabalho. O ônibus da manhã estava ainda mais lotado que o da noite anterior. Ela foi empurrada contra outras pessoas que também levantavam antes do sol nascer para fazer a cidade funcionar. Faxineiras, seguranças, cozinheiros, motoristas, todos invisíveis para aqueles que acordariam horas depois em suas camas confortáveis. Quando chegou ao Grand Palácio Imperial, Marina entrou pela porta de serviço dos fundos, como sempre. Registrou seu ponto, pegou seus materiais de limpeza e subiu para começar seu turno. O supervisor da manhã, Sr. Cardoso, um homem de meia idade com expressão perpetuamente carrancuda, a interceptou no corredor. "Marina, preciso falar com você." O coração dela disparou. Será que alguém tinha visto ela chorando ontem? Será que ia ser demitida por usar o celular durante o expediente? "Sim, Sr. Cardoso. A gerência está fazendo cortes." Ele falou sem rodeios, sem olhar diretamente para ela. "Precisamos reduzir custos. Estão avaliando todos os funcionários." Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Eu sempre fui pontual. Nunca faltei. Faço meu trabalho." "Eu sei, Marina. Você é uma boa funcionária. Mas não é sobre isso. É sobre números, planilhas, essas coisas que a gente não entende. Só estou te avisando para você ficar atenta. Caprichar ainda mais no serviço. Não dar motivo para nada." Ele se afastou antes que ela pudesse responder, deixando-a ali parada no corredor, com o carrinho de limpeza e um medo novo pressionando seu peito. Perder o emprego agora seria o fim. Seria a sentença final para qualquer chance de conseguir o dinheiro para Rafael. Marina apertou o cabo do esfregão com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. "Não", ela murmurou para si mesma. "Não vai acontecer. Eu não vou deixar." Ela começou a trabalhar com uma determinação renovada, limpando cada canto como se sua vida dependesse disso, porque dependia. Cada movimento era perfeito, cada superfície brilhava, cada detalhe recebia sua atenção total. Marina estava tão concentrada que não percebeu quando alguém parou para observá-la trabalhar. Bernardo havia chegado cedo ao hotel, ainda usando suas roupas simples. Ele observava Marina de longe, vendo a forma meticulosa como ela executava cada tarefa. Havia uma dignidade naqueles movimentos, uma espécie de dança silenciosa de quem fazia seu trabalho com orgulho, mesmo que ninguém estivesse prestando atenção. Ele sentiu uma pontada de vergonha. Quantas vezes havia passado por funcionários assim sem realmente vê-los? Quantas Marinas trabalhavam em seus hotéis, invisíveis, enquanto ele se preocupava apenas com taxas de ocupação e margens de lucro? Ricardo ligou alguns minutos depois. "Senhor Bernardo, consegui as informações que pediu." A voz dele era séria. "A situação é mais grave do que imaginávamos. O filho dela, Rafael Almeida, está em tratamento há algum tempo. Os custos são muito altos, porque o procedimento necessário é complexo e requer uma equipe muito especializada.
A clínica já está subsidiando parte, mas o valor restante ainda é significativo. E há um prazo. Não muito tempo sobrando. Bernardo fechou os olhos, absorvendo a informação. Quanto? Ricardo mencionou um número que fez Bernardo apertar o punho. Para ele, aquela quantia era o que gastava em um fim de semana. Para Marina, era uma montanha impossível de escalar. E tem mais, Ricardo continuou. Marina já tentou de tudo. Empréstimos bancários foram negados por falta de garantias. Ela vendeu tudo que tinha de valor. Já está devendo alguns meses de aluguel. Se não fosse a bondade dos donos do apartamento onde ela mora, já estaria na rua. E a família dela? Órfã. Cresceu em abrigos. Não tem parentes próximos. É só ela e o filho. O pai da criança saiu quando descobriu sobre os problemas de saúde. Nunca mais deu notícias. Bernardo sentiu uma raiva crescer em seu peito. Raiva daquele homem que havia abandonado seu próprio filho. Raiva de um sistema que permitia que pessoas como Marina se afogassem, enquanto outros nadavam em luxo. Raiva de si mesmo por ter sido parte desse sistema por tanto tempo sem questionar. Ricardo, quero que você prepare tudo para eu começar a trabalhar aqui amanhã, como funcionário da limpeza, mesma equipe que a Marina. Senhor, isso é necessário. Bernardo cortou. Preciso ver de perto. Preciso entender. E tem outra coisa. Quero que você investigue as finanças da clínica onde o Rafael está. Quero saber quem são os donos, quem financia, se há alguma forma de ajudar sem que pareça suspeito. Vou fazer isso imediatamente. Bernardo desligou e voltou a observar Marina. Ela havia parado por um momento, limpando o suor da testa com as costas da mão. Parecia exausta, mas continuou trabalhando. Ele se aproximou, tentando parecer casual. Com licença, ele disse, usando um tom de voz que tentava imitar o sotaque local. Você sabe onde fica a área de recursos humanos? Vim entregar uns documentos. Marina olhou para ele e, por um breve segundo, Bernardo viu a profundidade de cansaço naqueles olhos. Mas ela forçou um sorriso educado. Claro. Desce 2 andares. Vira à esquerda no corredor. É a terceira porta. Tem uma placa escrito RH. Obrigado. Bernardo hesitou. Você trabalhas aqui há muito tempo? Marina pareceu surpresa com a pergunta. Hóspedes raramente conversavam com a equipe de limpeza, exceto para reclamar de algo. Alguns anos, ela respondeu cautelosamente. Deve ser um bom lugar para trabalhar. Um hotel tão bonito. Algo mudou na expressão dela. Não era raiva exatamente. Era mais uma tristeza resignada. É um emprego, ela disse simplesmente. E emprego hoje em dia é coisa que a gente não pode dar ao luxo de desprezar. Ela voltou ao trabalho, dando a entender que a conversa havia terminado. Bernardo ficou ali por mais alguns segundos antes de se afastar. Aquelas palavras ecoaram em sua mente. Emprego hoje em dia é coisa que a gente não pode dar ao luxo de desprezar. Para ele, empregos eram algo que ele criava, gerenciava, otimizava em planilhas. Para Marina, era a linha tênue entre a sobrevivência e a ruína. Ele desceu para a área administrativa e encontrou-se com a gerente de recursos humanos, Solange Ferreira, uma mulher eficiente que comandava o setor com mão de ferro. Bom dia, Bernardo cumprimentou, ainda disfarçando sua voz. Vim verificar sobre a vaga de auxiliar de limpeza que está aberta. Solange o examinou de cima a baixo com aquele olhar treinado de quem avalia candidatos há décadas. Você tem experiência? Alguma. Trabalhei em outros lugares. Preciso muito desse emprego. Ela pegou uma ficha e começou a fazer perguntas. Bernardo respondeu usando a identidade falsa que Ricardo havia preparado. Bruno Santos. Um nome comum, anônimo, perfeito para se esconder. Olha, Bruno, Solange disse depois de preencher os papéis. A vaga é para serviços gerais. O salário não é grande, as horas são longas e o trabalho é pesado. Você tem certeza que quer isso? Tenho certeza. Pode começar amanhã de manhã, 5 da manhã em ponto. Se atrasar, já pode considerar que está fora. Aqui a gente não tolera a falta de pontualidade. Estarei aqui. Bernardo saiu do escritório com uma mistura de ansiedade e determinação. Amanhã começaria sua vida como Bruno Santos, funcionário da limpeza do Gran Palácio Imperial. Mas antes, havia algo que precisava fazer.
Ele foi até um caixa eletrônico distante e retirou uma quantia considerável em dinheiro. Colocou tudo em um envelope sem identificação. Depois voltou ao hotel e esperou o momento certo. Quando viu Marina fazer sua pausa para o almoço e ir até a sala dos funcionários, Bernardo aproveitou. Ela sempre deixava sua bolsa no armário durante o trabalho. Com movimentos rápidos e o coração disparado, ele abriu o armário de número 47 e colocou o envelope dentro da bolsa dela. Não era uma solução permanente. Não era nem perto do suficiente para resolver todos os problemas, mas era um começo. Era algo que poderia dar a ela um pouco de alívio, um pouco de esperança. Bernardo fechou o armário e se afastou rapidamente, o coração batendo como se tivesse cometido um crime. De certa forma, ele pensou, tinha cometido, tinha invadido a privacidade de alguém, mas as circunstâncias justificavam. Ele não tinha certeza. Tudo o que sabia era que não conseguia ficar parado enquanto via alguém se afogando. Mais tarde, escondido em um canto estratégico, Bernardo observou quando Marina voltou do intervalo e abriu seu armário para pegar algo da bolsa. Ele viu o momento exato em que ela encontrou o envelope. Viu suas mãos tremerem ao abri-lo. Viu seus olhos se arregalarem ao ver o dinheiro. Viu quando ela olhou ao redor, confusa e assustada, procurando entender de onde aquilo tinha vindo. Viu quando ela começou a chorar novamente. Mas dessa vez não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de alívio, de choque, de uma esperança que ela pensava ter perdido. Marina segurou o envelope contra o peito, soluçando silenciosamente na sala vazia dos funcionários. Ela não sabia quem havia feito aquilo, não sabia por quê. Mas naquele momento ela acreditou em milagres novamente. E Bernardo, observando de longe, sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Sentiu que sua vida, talvez, pudesse ter um propósito além de números em uma conta bancária. O despertador tocou às 4 da manhã, mas Bernardo já estava acordado há horas. Ele olhou para o teto do quarto de hotel, sentindo uma mistura estranha de nervosismo e excitação. Hoje seria seu primeiro dia como Bruno Santos, auxiliar de limpeza. Ele se levantou e foi até o banheiro. Olhou-se no espelho e quase não reconheceu o homem refletido ali. Havia deixado a barba crescer mais alguns dias, e seus cabelos estavam propositalmente desarrumados. Vestiu roupas simples que havia comprado em uma loja de departamentos popular. Uma calça jeans básica, uma camiseta lisa e um tênis velho. A transformação era impressionante. Sem suas roupas de grife, sem o corte de cabelo impecável, sem a postura confiante de quem sempre teve tudo, ele realmente parecia apenas mais um trabalhador comum. Bernardo guardou todos os seus pertences caros em um cofre do hotel e saiu levando apenas uma mochila velha com uma garrafa de água e um lanche simples. Seria importante parecer autêntico em cada detalhe. Enquanto descia pelas escadas de serviço, ao invés do elevador luxuoso que sempre usava, ele sentiu pela primeira vez o peso simbólico daquele movimento. Estava descendo literalmente de sua torre de marfim para o subsolo onde funcionava o coração operacional do hotel. A área dos funcionários era um contraste chocante com o luxo que os hóspedes conheciam. Paredes descascadas, iluminação fluorescente fria que zumbia irritantemente, armários metálicos enferrujados enfileirados como soldados cansados de uma guerra perdida. Bernardo chegou pontualmente às 5 da manhã e encontrou um grupo de cerca de 15 pessoas já reunidas. Alguns conversavam baixinho, outros olhavam para o chão com expressões vazias, claramente ainda lutando contra o sono. Marina estava ali. Ela parecia diferente hoje. Ainda cansada, ainda com aquele peso nos ombros, mas havia algo novo em seus olhos. Uma pequena centelha de esperança. O dinheiro que ele havia deixado devia ter dado a ela pelo menos um momento de respiro. Bernardo manteve distância, misturando-se aos outros novatos. Havia 3 pessoas começando naquele dia, e todos pareciam igualmente nervosos. Solange apareceu com sua prancheta e expressão severa. Bom dia a todos. Temos 3 novos membros na equipe hoje. Quando eu chamar seu nome, levante a mão. Bruno Santos. Bernardo ergueu a mão, sentindo todos os olhares se voltarem para ele. Marina também olhou, e por um breve segundo seus olhos se encontraram.
Ela pareceu reconhecê-lo vagamente, provavelmente da breve conversa que tiveram no corredor. Ana Beatriz Souza, uma jovem de aparência frágil, levantou a mão timidamente. Não devia ter mais do que 20 e poucos anos, e parecia assustada. E Jorge Henrique Lima, um homem mais velho, provavelmente na faixa dos 50, acenou. Suas mãos eram grandes e calejadas, marcadas por uma vida de trabalho duro. Muito bem, Solange continuou. Vocês três serão distribuídos entre os veteranos para aprenderem o serviço. Bruno, você vai trabalhar com Marina Almeida. Marina, levante a mão. Bernardo sentiu seu coração acelerar. Ele estaria trabalhando diretamente com ela. Era exatamente o que queria. Mas de repente pareceu mais real, mais arriscado. E se ela descobrisse? E se ele não conseguisse manter a farsa? Marina se aproximou depois da reunião. De perto, Bernardo podia ver as olheiras profundas, as pequenas rugas de preocupação ao redor de seus olhos. Mas também via determinação. Então você é o Bruno, ela disse, oferecendo um sorriso cansado. Bem-vindo ao Gran Palácio. Ou melhor, bem-vindo aos bastidores dele. Obrigado. Prometo que aprendo rápido. Vai precisar. O trabalho não é fácil, e a gente não tem muito tempo para treinar ninguém. Ela pegou um carrinho de limpeza e começou a conferir os materiais. Hoje vamos limpar os andares superiores. Tem um roteiro específico que precisa ser seguido à risca. Se desviarmos, ouvimos do supervisor. Eles subiram pelas escadas de serviço. Marina explicou que funcionários não podiam usar os elevadores principais, apenas os de serviço que eram lentos e barulhentos. Bernardo notou como ela subia os degraus segurando firme no corrimão, como se suas pernas doessem. Você está bem? Ele perguntou genuinamente preocupado. Estou, só um pouco cansada. Tive que fazer um turno extra ontem à noite em outro lugar. Bernardo sentiu uma pontada de culpa. Ela estava fazendo 2 turnos, possivelmente 3, para conseguir o dinheiro que precisava. E ele, o dono de todo aquele império, nunca havia pensado em quanto seus funcionários precisavam trabalhar para sobreviver. Quando chegaram ao 10º andar, Marina começou a mostrar o processo. Primeiro, a gente sempre bate na porta e anuncia. Limpeza! Bem alto. Espera alguns segundos. Se ninguém responder, a gente usa a chave mestra para entrar. Ela demonstrou batendo na primeira porta. Nenhuma resposta. Abriu com cuidado, sempre anunciando novamente ao entrar. O quarto estava vazio, as camas desfeitas, toalhas espalhadas pelo chão do banheiro. Esse é um quarto padrão. Leva em média 20 minutos para limpar completamente se você for eficiente. A gente tem uma meta de quantos quartos precisa fazer por turno. Se não bater a meta, leva a advertência. Marina começou a trabalhar e Bernardo observou fascinado. Havia uma coreografia nisso. Uma sequência precisa de movimentos que ela executava com prática de quem fazia aquilo há anos. Tirar as roupas de cama velhas, colocar no carrinho, pegar lençóis limpos, esticar perfeitamente cada canto. Agora você tenta, ela disse, apontando para a segunda cama. Bernardo nunca havia feito uma cama na vida. Suas empregadas sempre faziam isso por ele. Ele pegou o lençol e tentou esticá-lo, mas ficou torto, com vincos por todo lado. Marina reprimiu um sorriso. Deixa eu te mostrar de novo. Ela refez a cama com movimentos fluidos, explicando cada passo. Bernardo tentou novamente, concentrando-se intensamente. Ficou melhor, mas ainda longe do padrão dela. Você vai pegar o jeito, ela encorajou. Todo mundo começa assim. Eles passaram para o banheiro. Marina mostrou como limpar cada superfície, como remover as manchas difíceis, como deixar os metais brilhando. Bernardo percebia agora a quantidade de produtos químicos que ela inalava diariamente, como suas mãos ficavam vermelhas mesmo com as luvas de borracha. Sua pele não fica irritada? Ele perguntou. Marina olhou para as próprias mãos. Fica. Mas o que eu posso fazer? É o trabalho. A gente compra uns cremes baratos quando dá. Quando não dá, aguenta mesmo. Eles limparam 4 quartos antes da primeira pausa. Bernardo estava exausto, suando, com as costas doendo de tanto se curvar para limpar embaixo das camas e dos móveis. E aquilo era apenas o começo do dia. Marina o levou até a pequena sala de descanso dos funcionários. Ela pegou sua garrafa de água e bebeu longos goles.
Bernardo fez o mesmo, desabando em uma das cadeiras velhas. Cansado? Ela perguntou com um sorriso pequeno, mas genuíno. Estou sim. Não imaginava que seria tão intenso. Hoje está tranquilo. Espera até a temporada alta, quando cada minuto conta, e não podemos atrasar nenhum quarto porque tem hóspede esperando para fazer check-in. Outros funcionários entraram na sala, e Marina os cumprimentou. Havia uma camaradagem entre eles, nascida da experiência compartilhada de um trabalho duro e pouco reconhecido. Esse é o Bruno, Marina apresentou. Começou hoje. Bem-vindo ao circo, disse um homem mais velho, seu Oliveira, rindo sem muito humor. Espero que você aguente. A taxa de desistência dos novatos é alta. Por quê? Bernardo perguntou, embora já começasse a entender. Porque o trabalho é duro, o salário é pouco, e ninguém te dá valor, respondeu uma mulher chamada Joana, que tinha um corte no dedo coberto por band-aid. Mas quando você precisa, aguenta o que vier. A conversa fluiu naturalmente, e Bernardo apenas ouvia, absorvendo cada palavra. Eles falavam sobre contas atrasadas, filhos que precisavam de coisas para a escola, remédios caros, aluguel subindo. Eram vidas inteiras de luta contadas em fragmentos durante aqueles poucos minutos de pausa. Marina permaneceu quieta durante a maior parte da conversa, apenas ouvindo e assentindo. Mas Bernardo notou como seus olhos ficavam distantes às vezes, como se ela estivesse em outro lugar. Quando a pausa acabou, eles voltaram ao trabalho. O dia se arrastava em uma rotina repetitiva e exaustiva. Limpar, trocar, esfregar, polir. Um quarto após o outro. Os hóspedes raramente estavam presentes, mas quando estavam, alguns tratavam os funcionários com educação. Outros simplesmente ignoravam, como se fossem parte da mobília. E alguns eram abertamente rudes. Em um dos quartos, uma mulher de meia idade com joias excessivas olhou para eles com desdém. Finalmente, estou esperando há horas pela limpeza. Vocês são muito lentos. E quando terminarem, quero toalhas extras. Das boas, não essas comuns que vocês costumam trazer. Marina apenas assentiu educadamente. Sim, senhora. Vamos trazer imediatamente. Quando saíram do quarto, Bernardo estava fervendo. Como você aguenta? Ela foi tão rude, arrogante? Marina completou calmamente. É parte do trabalho, Bruno. A gente aprende a não levar para o pessoal. Se ficássemos ofendidos cada vez que alguém nos tratasse mal, não duraríamos nem uma semana. Mas isso não está certo. Marina parou e olhou para ele com uma expressão que misturava cansaço e sabedoria. Claro que não está certo. Mas o que eu vou fazer? Responder e perder meu emprego? Eu tenho alguém que depende de mim. Não posso me dar ao luxo de defender minha dignidade se isso significa não ter como pagar as contas. Aquelas palavras atingiram Bernardo como um soco. Ela estava certa. Pessoas como Marina não tinham o privilégio da indignação. Não podiam simplesmente sair ou confrontar. Precisavam engolir, sorrir, continuar. Porque do outro lado da balança estava a sobrevivência. Eles continuaram trabalhando até a hora do almoço. Marina o levou até o refeitório dos funcionários. Um espaço pequeno no subsolo, com mesas de plástico e cadeiras desconfortáveis. A comida era servida em bandejas metálicas compartimentadas, lembrando vagamente comida de escola. Bernardo pegou sua bandeja e se sentou ao lado de Marina. A comida não era ruim, mas também não era boa. Era apenas combustível, algo para manter os corpos funcionando até o fim do turno. Como está seu primeiro dia? Marina perguntou entre garfadas. Desafiador, Bernardo admitiu honestamente. Mais difícil do que eu imaginava. A maioria das pessoas não imagina. Elas veem o hotel todo bonito e limpo, mas não pensam em quantas horas de trabalho foram necessárias para deixá-lo assim. Você trabalha aqui há quanto tempo? Marina pensou por um momento. Alguns anos. Comecei logo depois que descobri que ia precisar de muitos recursos para cuidar do meu filho. Seu filho? Ela hesitou, e Bernardo percebeu que talvez tivesse ido longe demais. Mas então Marina continuou, sua voz mais baixa. Ele está em tratamento. Precisa de um procedimento importante. É por isso que eu trabalho tanto. Deve ser difícil. É, ela admitiu, e seus olhos ficaram brilhantes com lágrimas não derramadas. Às vezes acho que não vou conseguir, mas então eu penso nele, naquele sorriso dele,
e encontro forças para continuar. Bernardo sentiu um nó na garganta. Ele queria dizer que ajudaria, que podia resolver tudo com um simples cheque. Mas não podia. Ainda não. Não da forma que revelasse quem ele realmente era. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Foi tudo o que conseguiu dizer. Marina sorriu tristemente. Obrigada. Ontem aconteceu uma coisa estranha, sabe? Encontrei dinheiro na minha bolsa. Não sei como foi parar lá. Foi como se alguém tivesse lido minha mente e decidido ajudar. Bernardo manteve a expressão neutra, embora seu coração estivesse disparado. Que estranho mesmo. Você acha que alguém colocou lá de propósito? Só pode ser. Mas quem? E por quê? Ela balançou a cabeça, confusa, mas grata. Seja lá quem foi, aquilo me deu esperança. Consegui pagar algumas contas urgentes e ainda sobrou um pouco para o tratamento do Rafael. Foi como um milagre. Rafael é o nome dele? É, Rafael Almeida, o amor da minha vida. Seu rosto se iluminou ao falar do filho, transformando completamente sua aparência. Ele é tão corajoso, tão forte, mais forte que eu, na verdade. Eles terminaram de comer e voltaram ao trabalho. A tarde foi tão exaustiva quanto a manhã. Mais quartos, mais banheiros, mais roupas de cama. O corpo de Bernardo gritava de dor, músculos que ele nem sabia que existiam protestando contra o esforço incessante. Mas ele continuou. Observou Marina trabalhar sem reclamar, mesmo quando ele podia ver a dor em seus movimentos. Observou como ela era meticulosa em cada detalhe, com orgulho de seu trabalho mesmo quando ninguém estava olhando. Quando o turno finalmente terminou, Bernardo estava completamente destruído. Suas roupas estavam suadas, suas mãos doíam, suas costas pareciam prontas para se romper. Marina notou sua condição. Primeiro dia é sempre o pior. Seu corpo vai se acostumar. Espero que sim. Não sei se consigo fazer isso todos os dias. Consegue sim. A gente consegue muita coisa quando não tem escolha. Eles desceram juntos até a área dos funcionários. Marina pegou suas coisas do armário e se preparou para sair. Obrigada por hoje, Bernardo disse. Você foi muito paciente comigo. Imagina, todos nós já fomos novatos um dia. A gente precisa se ajudar, porque ninguém mais vai fazer isso por nós. Ela acenou e saiu, caminhando em direção ao ponto de ônibus com seus ombros caídos, mas sua cabeça erguida. Bernardo a observou ir embora. Depois subiu discretamente para seu quarto. Trancou a porta, tirou as roupas simples e tomou um banho longo, deixando a água quente relaxar seus músculos doloridos. Mas enquanto a água caía sobre ele, tudo o que conseguia pensar era em Marina fazendo aquele trabalho dia após dia, ano após ano, sem a opção de voltar para um quarto luxuoso ao final do turno. Ele havia passado apenas um dia vivendo como ela vivia. E já não era mais a mesma pessoa que acordara naquela manhã. As semanas seguintes transformaram Bernardo de maneiras que ele nunca imaginaria possível. Cada dia trabalhando ao lado de Marina era uma lição de humanidade que nenhuma escola de negócios poderia ensinar. Ele via agora o que sempre esteve invisível. As mãos calejadas que sustentavam seu império, os corpos cansados que faziam o luxo parecer sem esforço. Marina se tornara mais do que apenas uma funcionária que ele observava. Tornara-se uma amiga, alguém em quem ele confiava e admirava profundamente. Ela o ensinava não apenas sobre limpeza, mas sobre dignidade, sobre encontrar força quando tudo parece perdido, sobre amar com uma intensidade que desafia todas as adversidades. Durante os intervalos, ela falava sobre Rafael, como ele adorava dinossauros e sonhava em ser paleontólogo, como desenhava aviões porque queria voar pelo mundo, como abraçava a mãe com tanta força que parecia querer guardar aquele momento para sempre. E Bernardo ouvia cada palavra, sentindo seu coração se partir e se reconstruir ao mesmo tempo. Mas havia um problema crescente. O dinheiro que ele havia deixado na bolsa de Marina havia ajudado, mas não era suficiente. O prazo para o procedimento de Rafael estava se aproximando rapidamente, e Marina estava ficando cada vez mais desesperada. Bernardo começou a deixar mais dinheiro, sempre de forma anônima, às vezes no armário dela, outras vezes no bolso de seu casaco, quando ela não estava olhando. Pequenas quantias que juntas faziam diferença, mas que ainda não resolviam o problema completamente.
Marina falava sobre isso com espanto e gratidão. É a coisa mais estranha, Bruno. Continuo encontrando dinheiro. É como se eu tivesse um anjo da guarda invisível. Já consegui juntar quase metade do que preciso. Que incrível! Bernardo respondia, fingindo surpresa. Você merece toda a ajuda que aparecer. Mas ele sabia que estava apenas prolongando o inevitável. Marina precisava de uma solução real, permanente. E ele tinha o poder de dar isso a ela. O dilema o consumia. Se revelasse quem era, talvez ela se sentisse manipulada, enganada. Se continuasse escondendo, estaria sendo desonesto com alguém que se tornara importante para ele de uma forma que transcendia qualquer relação profissional. A decisão veio de uma forma que ele não esperava. Era uma tarde comum quando Solange convocou uma reunião emergencial com todos os funcionários da limpeza. Bernardo sentiu um aperto no peito quando viu a expressão dela. Algo estava errado. Pessoal, preciso comunicar uma decisão da gerência. Solange começou, sua voz profissional, mas com um toque de desconforto. Devido a ajustes no orçamento operacional, precisaremos fazer alguns cortes no quadro de funcionários. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Bernardo viu Marina ficar pálida, suas mãos apertando o uniforme com força. As demissões serão baseadas em tempo de serviço e avaliações de desempenho. A lista será divulgada amanhã. Lamento muito, mas essa é uma decisão que veio de cima. Quando a reunião terminou, Marina saiu apressadamente. Bernardo a seguiu e a encontrou no corredor de serviço, encostada na parede, respirando com dificuldade. Marina? Ela olhou para ele com olhos cheios de pânico. Eu não posso perder este emprego, Bruno. Não agora. Estou tão perto de conseguir o dinheiro que falta. Se me mandarem embora... Sua voz quebrou. Rafael precisa desse procedimento nas próximas semanas. Não há mais tempo. Tem certeza que vão te demitir? Tenho algumas advertências no arquivo. Dias que precisei sair mais cedo para levar o Rafael ao médico. Vezes que cheguei atrasada porque o ônibus quebrou. Eu tentei, mas... Ela deslizou pela parede até sentar no chão. Eu tentei tanto. Bernardo sentou-se ao lado dela, sem se importar com o chão sujo. Não desiste ainda. Talvez não te demitam. Você é uma excelente funcionária. Isso não importa quando tudo se resume a números em uma planilha. Marina limpou as lágrimas com raiva. Para quem toma essas decisões, a gente não é gente. Somos apenas custos que precisam ser cortados. Aquelas palavras perfuraram Bernardo como facas, porque ele sabia que ela estava certa. Porque ele tinha sido exatamente esse tipo de pessoa que tomava decisões assim, sem pensar nos rostos por trás dos números. Naquele momento, sentado no chão frio de um corredor de serviço ao lado de uma mulher desesperada, Bernardo tomou sua decisão. Marina, preciso te contar uma coisa. Ela olhou para ele, ainda limpando as lágrimas. O quê? Meu nome não é Bruno Santos. Marina franziu a testa, confusa. Como assim? Bernardo respirou fundo. Meu nome verdadeiro é Bernardo Montebello, e eu sou o dono deste hotel. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina o encarou como se ele tivesse falado em outra língua, tentando processar as palavras. Você... O quê? Ela finalmente conseguiu dizer. Eu sei como isso deve soar, mas deixa eu explicar. Bernardo falou rapidamente, desesperado para que ela entendesse. Há algumas semanas, eu te vi chorando no corredor depois daquela ligação da clínica. Ouvi tudo, e aquilo mexeu comigo de uma forma que eu não conseguia ignorar. Marina se afastou dele, seus olhos arregalados misturando choque e algo que parecia traição. Você esteve fingindo esse tempo todo. Eu queria entender. Queria ver a realidade que eu sempre ignorei de cima da minha torre. Queria... Ele lutou para encontrar as palavras certas. Queria ser melhor. Fazer melhor. E o dinheiro? Marina sussurrou. Foi você? Sim, fui eu. Eu sei que não foi certo fazer sem você saber. Mas eu não conseguia ficar parado vendo você sofrer. Marina se levantou abruptamente. E Bernardo fez o mesmo. Ela o olhava agora com uma mistura de emoções que ele não conseguia decifrar completamente. Raiva, confusão, mágoa. Você me usou. Fez disso um experimento. Sua voz tremia. Eu confiei em você, Bruno. Ou Bernardo. Seja lá quem você é. Não foi assim.
Eu sei como parece, mas minha intenção nunca foi te machucar. Você me mudou, Marina. Você me mostrou um mundo que eu estava cego para ver. E agora o quê? Você vai escrever um livro sobre como foi humilhante trabalhar com o povão? Vai contar para seus amigos ricos como nós vivemos? Não. Bernardo deu um passo à frente, mas Marina recuou. Marina, por favor, deixa eu te mostrar. Deixa eu provar que não foi em vão. Provar como? Com mais dinheiro jogado na minha cara? Não. Com mudanças reais. Bernardo pegou o celular e fez uma ligação. Ricardo, preciso que você venha ao Grande Palácio Imperial agora. Traga os documentos que preparei na semana passada. Ele desligou e olhou para Marina. Vem comigo, por favor. Só me dá uma chance de explicar tudo. Marina hesitou, claramente ainda processando a revelação. Mas depois de um longo momento ela assentiu. Está bem, mas isso não significa que eu te perdoei. Eu sei. E você tem todo o direito de estar com raiva. Bernardo a levou até o elevador. O principal, não o de serviço. Quando as portas se abriram no andar da administração, os funcionários olharam surpresos. Alguns reconheceram Bernardo imediatamente e se empertigaram, nervosos. Ele os ignorou e seguiu direto para a sala de reuniões principal. Marina o seguia com passos hesitantes, claramente desconfortável naquele ambiente que nunca havia pisado. Ricardo chegou minutos depois, carregando uma pasta grossa. Seus olhos se arregalaram ao ver Bernardo ainda vestido com o uniforme de funcionário da limpeza. Senhor Montebello, os documentos que pediu. Obrigado, Ricardo. Marina, senta aqui, por favor. Ela se sentou cautelosamente na cadeira de couro macio, tão diferente das cadeiras de plástico duro da sala dos funcionários. Bernardo abriu a pasta e começou a espalhar documentos sobre a mesa. Nas últimas semanas, enquanto trabalhava ao seu lado, eu fiz mudanças. Mudanças reais. Olha isso aqui. Ele mostrou o primeiro documento. Aprovei um aumento de salário imediato para todos os funcionários da limpeza e serviços gerais. Um aumento significativo, não apenas simbólico. Marina olhou para o papel, suas mãos tremendo levemente. E aqui? Bernardo continuou, pegando outro documento. Implementei um programa de benefícios que inclui plano de saúde completo para funcionários e dependentes. Sem custo adicional. Bernardo, Marina sussurrou. Não terminei. Aqui tem a criação de um fundo de emergência para funcionários que passarem por situações difíceis. Médicas, familiares, qualquer coisa. Ninguém mais vai precisar escolher entre cuidar de quem ama e pagar as contas. Ele empilhou mais papéis. Novos protocolos de respeito e tratamento digno. Hóspedes que desrespeitarem funcionários serão advertidos e, em casos graves, convidados a se retirar. Acabou a era de aceitar abuso, porque o cliente está pagando. Marina estava chorando agora, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. E tem mais uma coisa. Bernardo pegou um envelope específico e o entregou a ela. Abre. Com mãos trêmulas, Marina abriu o envelope. Dentro havia um cheque. Quando viu o valor, ela quase deixou cair. Isso é suficiente para cobrir todo o tratamento do Rafael. Procedimento, recuperação, medicamentos, tudo. E não é empréstimo. Não precisa ser devolvido. Eu não posso aceitar isso. Marina balançou a cabeça, tentando devolver o cheque. Pode sim, e vai aceitar. Porque você merece. Porque o Rafael merece. E porque eu tenho recursos suficientes para ajudar sem nem sentir falta, enquanto você estava se matando de trabalhar e ainda assim não conseguia chegar lá. Mas por quê? Por que fazer tudo isso? Bernardo se sentou ao lado dela, não como um patrão, mas como igual. Porque você me ensinou algo que eu tinha esquecido, ou talvez nunca soube. Me ensinou que riqueza não tem valor se não for usada para fazer diferença. Que sucesso não significa nada se for construído sobre o sofrimento de outros. Que dignidade não tem preço, mas respeito deveria ser gratuito. Ele pegou as mãos dela entre as suas. Marina, você trabalhou anos ao meu lado, limpando os quartos que eu lucrava, fazendo meu império funcionar, e eu te paguei migalhas. Isso não é generosidade, é justiça atrasada. Marina soluçava agora, incapaz de conter a emoção. Meu filho vai ficar bom. Rafael vai poder fazer o procedimento. Vai sim, e vai ter sucesso. E ele vai crescer.
se tornar aquele paleontólogo que sonha em ser, e você vai estar lá para ver cada momento. Ricardo, que assistia tudo com os olhos marejados, limpou a garganta. Senhor Bernardo, há mais uma coisa que o senhor queria fazer. Ah, sim. Marina, sobre as demissões que foram anunciadas. Elas não vão acontecer. Cancelei tudo. Na verdade, vamos contratar mais pessoas para que ninguém precise fazer o trabalho de 3. E você, especificamente, ele sorriu, vai ser promovida a supervisora de treinamento. Seu trabalho será ensinar novos funcionários, garantir que sejam tratados com respeito desde o primeiro dia, com aumento salarial correspondente, claro. Eu não sei o que dizer, Marina murmurou entre lágrimas. Não precisa dizer nada, só aceita. E me perdoa por ter mentido sobre quem eu era. Marina olhou para ele por um longo momento, seus olhos buscando sinceridade no olhar dele, e encontrou. Você realmente mudou, não é? Você me mudou. Mostrou que eu estava vivendo pela metade, apenas acumulando coisas enquanto perdia a essência de tudo. Eu não quero mais viver assim. E as outras propriedades? Os outros hotéis da sua rede? Todas receberão as mesmas mudanças. Isso começa aqui, mas vai se espalhar. Vou transformar a forma como tratamos as pessoas que fazem nosso trabalho ser possível. Marina finalmente sorriu através das lágrimas. Então, tudo bem. Eu te perdoo, porque vejo que você realmente entendeu. Não foi só um experimento temporário. Você absorveu, levou para o coração. Bernardo sentiu um peso imenso sair de seus ombros. Obrigado. Você não faz ideia do quanto isso significa. E você não faz ideia do quanto tudo isso significa para mim, para Rafael, para todos nós. Marina se levantou e, para surpresa de Bernardo, o abraçou. Obrigada. Obrigada por nos ver. Por nos enxergar como pessoas, não como números. Semanas se passaram como um turbilhão de mudanças. Rafael fez o procedimento e foi um sucesso completo. Marina levou Bernardo para conhecê-lo na clínica depois da recuperação inicial. O menino tinha os mesmos olhos expressivos da mãe, cheios de vida e curiosidade. Então você é o Bruno que a mamãe falava. Ela disse que você virou amigo dela. Bernardo ajoelhou-se ao lado da cama. Isso mesmo. E ouvi dizer que você gosta de dinossauros. Os olhos de Rafael se iluminaram. Amo. Sabia que o argentino sauro pesava mais do que 10 elefantes juntos? Não sabia. Você vai ter que me ensinar tudo sobre eles. Posso. Quando eu sair daqui, vou voltar para a escola e continuar estudando. Quero descobrir novos fósseis quando crescer. Marina observava a cena com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. Seu filho estava falando sobre o futuro. Estava fazendo planos. Estava vivo e forte e cheio de sonhos. Bernardo olhou para ela e sorriu. Naquele momento, ele entendeu completamente o que realmente importava na vida. Não eram os hotéis luxuosos, não eram as contas bancárias gordas, não eram os jantares em restaurantes caros ou as roupas de grife. Era aquilo. Era ver uma mãe finalmente respirar aliviada. Era ver uma criança poder sonhar com o futuro. Era saber que você usou seus recursos não para acumular mais, mas para transformar vidas. Meses depois, o grande Palácio Imperial se tornou referência em tratamento justo de funcionários. Outros hotéis começaram a seguir o exemplo, pressionados tanto pela concorrência quanto pela mídia que descobriu e celebrou as mudanças de Bernardo. Marina se tornou uma supervisora respeitada, querida por todos os novos funcionários que treinava. Ela ensinava não apenas técnicas de limpeza, mas dignidade, autovalorização e a importância de sempre tratar todos com respeito. Rafael voltou à escola e se destacou como um dos melhores alunos, sua inteligência natural finalmente tendo a chance de florescer sem o peso da preocupação com a saúde. E Bernardo? Ele nunca mais foi o mesmo homem que entrou naquele hotel semanas atrás. Continuou trabalhando um dia por mês em cada uma de suas propriedades, não como dono disfarçado, mas como funcionário genuíno, lembrando-se sempre de onde vinha o verdadeiro valor de seu império. Ele aprendeu que luxo verdadeiro não era ter tudo, mas poder compartilhar. Que riqueza real não se media em dinheiro, mas em vidas tocadas. Que sucesso não era sobre quanto você acumulava, mas sobre quantas pessoas você erguia junto com você. E tudo começou com um choro sufocado em um corredor de hotel, uma ligação desesperada e a coragem de descer de sua torre de marfim,
para ver o mundo como ele realmente era. Às vezes, Bernardo e Marina tomavam café juntos no intervalo, agora não mais escondidos na sala apertada dos funcionários, mas em um espaço renovado, confortável, digno. E eles conversavam sobre tudo, sobre Rafael, sobre mudanças, sobre esperança. Você sabe o que eu aprendi com tudo isso? Bernardo disse em uma dessas conversas. O quê? Marina perguntou sorrindo. Que a gente pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se não souber para que usar, somos apenas pessoas vazias vivendo vidas vazias. Você me ensinou a usar o que tenho para fazer diferença. E isso não tem preço. Marina segurou a mão dele através da mesa. E você me ensinou que ainda existem pessoas dispostas a ouvir, a mudar, a fazer melhor, que nem tudo está perdido nesse mundo. Eles brindaram com suas xícaras de café barato que agora tinha gosto de vitória, de recomeço, de esperança. Porque no final, não importava quantos zeros você tinha na conta bancária. O que importava era quantas vidas você tocava, quantos sorrisos você criava, quanto amor você espalhava. E naquela tarde ensolarada, em um hotel que agora era exemplo de humanidade e não apenas de luxo, duas pessoas que o destino juntou através de um corredor e um choro sufocado celebravam a mais importante de todas as vitórias. A vitória da compaixão sobre a indiferença, do amor sobre o lucro, da humanidade sobre os números. Rafael estava em casa, desenhando dinossauros. Marina estava ali, não mais exausta até os ossos, mas finalmente capaz de respirar. E Bernardo descobriu que ser verdadeiramente rico não tinha nada a ver com dinheiro. Tinha a ver com propósito, com significado, com fazer do mundo um lugar um pouco melhor do que estava quando você chegou. E naquele momento, olhando Marina sorrir, Bernardo soube que finalmente era verdadeiramente rico. Fue el equipaje y todo, pero es que no entiendo qué crees. ¿De qué estás hablando? ¿Pero de qué estás hablando? Necesito una vaca. Skin on skin, the separation and the composition. No. I like you hurt me. Pull up and hurt me. Precious I like you hurt me. Voy a encontrar una vaca y ¿saben qué voy a hacer? Me voy a devolver a donde estaba yo al principio. Es que no sé decir que no. Pushing on my buttons with no hesitation. Press me up. Press me up. Hesitation. Hola, Lucho Puentero, ¿cómo estás? Me costó, lo siento. Luchoso, ¿cómo? ¿Qué? Cashew. Oli, ¿cómo estás? No encuentro ni una sola fucking vaca. ¿Cómo es posible esto? No tengo ni idea. ¿Me robó algo? Cabrona de remil cojones, ¿qué me robaste? No, ven, baja. Baja nomás, atrévete a bajarte, atrévete porque te rajo el cuello. Baja. ¿Qué tiene? ¿O es su pelo? Bueno. Necesito una vaca. No, ¿cómo va a ser tan difícil encontrar una vaca? Solo una te pido.
Benita, hija, le están preguntando cosas, responda. ¿Qué cosa? ¿Qué? Pero a ver, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué me está preguntando? Pero es que se sube muy rápido el chat, pues no se alcanza a leer. Se sube el chat y no alcanza a leer. ¿Qué dijiste? Ya, pues... Ya, como son, yo siempre los leo. Ya que son pesados, ¿saben qué? No los voy a leer. Porque se ponen pesados conmigo. Acá hay un chancho, pero necesito una vaca. Ya, no me gustan esas bromas. Ya, chao, no les voy a responder más. No les voy a hablar. La ley del hielo. Estas me darán. No me dio. Pero me sirvió por lo menos para... Para... la cama. Porque no tengo un spawn definitivo, entonces aparezco en el spawn cuando me muero. Y no es la idea. Se siente. Hey man. Oh, I like my... ¿Me puedo comer esto? Hey man. Why you always coming running to me? Bitch, if I want to, I will. Bitch, I want to, I will. Lola Montero, muchas gracias por ese follow. ¿Cómo estás? A ti sí te voy a leer, a los demás no, porque le estoy haciendo la ley del hielo. Ok. Sí, están castigados. La única que le voy a responder a Lola Montero. Porque no me defendieron. Y todos estuvieron de acuerdo en que yo no los leía cuando sí los leo. Así que ya no los voy a leer. Les voy a dar en el gusto y no los voy a leer. Así de simple. No sé, andan diciendo que no los leo, que cuando los he leído, que yo no les leo el chat y no sé qué, que se me subió la fama ahora. Ahora sí. Ahora sí se me subió la fama y ahora sí no les voy a responder. ¿Con quién estás jugando? Estamos jugando en un servidor, en un SMP que se llama Sunveils. Eso es un servidor con muchos streamers. Y siguen con su bromita
siguen con sus bromitas, los voy a seguir ignorando. Ustedes están manifestando eso. Porque ustedes dicen, ay, somos puros números. Ay, no sé qué. Y esto y que esto otro. Entonces no les voy a hacer caso. Esa va a ser la última que les voy a leer. Para darles contexto. No, porque no es que no hayan hecho nada. Es que ustedes avalan esos chistes de ay, que la Coveni no nos responde nunca, no, si la Coveni nunca lee el chat. Les voy a hacer caso entonces y no voy a leer el chat. Así de simple, se acabó. Me estoy dando la vuelta. Bueno, a ver si encuentro una vaca por ahí. Y siguen, y si siguen, yo voy a seguir cumpliendo el rol que ustedes quieren que... Me gusta aquí, no está tan cerca del... Bueno, sí, igual está bastante cerca. No los voy a banear, tampoco se merecen baneo, ha sido un chistecito entre... Pero igual. Porque no es mi culpa que el chat se suba y no alcanza a leer. Y ustedes lo dicen como si fuera mi culpa. Alto. Lavarte el anillo.